Hoje a gente vai dar sequência na nossa série, a série Jesus Me Ensina. Você que tem frequentado aqui, deve estar por dentro. Se não tem, nós estamos numa série durante o mês de julho, série essa que eu quero trazer alguns ensinos de Jesus, alguns detalhes daquilo que Jesus nos mostra, para que a nossa caminhada seja mais leve, para que a nossa igreja seja relevante. E hoje eu quero falar sobre o exemplo de Jesus no cuidado, ou seja, o tema de hoje é Jesus me ensina a cuidar. Queridos, num tempo de bastante individualismo, num tempo onde o cuidado virou uma relíquia, tempo onde casamentos é cada vez mais as pessoas sendo egoístas, é cada um por si, amizades acabam porque não existe reciprocidade, é sempre alguém sendo utilitarista, querendo, pessoas estão cada vez mais sozinhas, pessoas estão cada vez mais vivendo um tempo que a gente não consegue explicar. Essa semana eu vivi uma experiência muito interessante. Eu até conversava com meu sobrinho que ficou lá em casa essa semana sobre isso, né? Cuidar se tornou uma coisa que a gente não está mais nem acostumado. A gente entra em qualquer relação, geralmente já nem esperando ser cuidado, porque é tanto individualismo e egoísmo que quando você é cuidado, eu não sei se você percebe isso, a gente até estranha, é assim ou não é? Quando alguém te elogia, por exemplo, nós estamos tão sem propriedade com cuidado, que geralmente a gente nem sabe revidar um cuidado. Você já viu quando alguém elogia, por exemplo, eu vou dar um exemplo lá de casa. A Ellen tem um negócio assim, que se você elogiar a roupa dela, ela faz questão de falar que a roupa é barato. Já viu gente assim? Você fala, que vestido lindo, ela fala, comprei no Brás. É tanta falsa expectativa de que vem algo bom, que a gente fica na defensiva, não é assim? Você tá bonita. Não, é que a maquiagem é do Paraguai. Por quê? Porque virou relíquia. E essa semana, eu fui participar de um velório. Morreu um ex-marido de uma tia minha, e aí foi até aqui minha família, a parte da minha família que é aqui de Guarulhos, do bairro dos Pimentas. Eu fui nesse velório, e eu fiquei me lembrando que esse meu tio que morreu, marido da minha tia, ele foi uma pessoa assim, bem zoada, uma pessoa que não valorizou muito a família, que não valorizou muito os filhos, uma pessoa que deu bastante trabalho, envolvido com bebida e tudo mais. Mas uma coisa sempre me chamou a atenção nessa minha família, nesse núcleo da minha família, que era a forma que a minha prima, que é da mesma idade que eu, aliás, a nossa diferença dá, acho que 15 dias, 10 dias, ela é de 28 de abril, eu sou de 6 de maio, do mesmo ano, tudo igual, e eu fiquei me lembrando, desde quando eu era pequeno, porque depois dessa minha prima, vieram mais 3 irmãos, né? Ela tem mais 3 irmãos, mesmo esse meu tio sendo o que ele era, ela sempre foi um exemplo de cuidado. E foi muito interessante no velório, porque eu conversei com um dos meus primos e ele falou assim, não, para mim não vai fazer muita falta. Olha que interessante. E ele falou, porque eu não tive o pai. E a minha prima não, a minha prima estava bem chorosa, ela estava muito... E aí eu fiquei lembrando disso enquanto eu conversava com o Gustavo. Ela é um dos meus maiores exemplos de cuidado. Ela destoa do comum. Porque ela não esperou a reciprocidade, mas cuidou. O fato é que cuidar de gente está cada dia mais meio que fora de moda. A gente já está num tempo tão estranho, eu não sei se você já viu, até o movimento coaching, ele já tem frases do tipo, é você e mais ninguém. Coisas querendo dizer mais ou menos assim, que se você não se sobressair, se você não se bastar, você está perdendo tempo. Só que é muito complexo ser cristão. Porque se o nosso modelo é Jesus, o bicho pega. Quando a gente olha para aquilo que Jesus é, para aquilo que Jesus faz, a gente percebe que o modelo de vida de Jesus é totalmente paradoxal com o modelo de vida do ser humano. Nós começamos a perceber que em Jesus, o modus operandi da vida é diferente. Porque Jesus é um grande exemplo de cuidado. O que eu quero trazer para a gente essa noite é esse movimento de um ensino efetivo do nosso mestre sobre a forma de agir, a forma de cuidar, a forma de viver, fazendo com que todos aqueles que estão ao nosso redor sintam que somos diferentes. Você que veio hoje de manhã,
deve lembrar, hoje de manhã eu trouxe uma pregação sobre a importância da unidade na igreja, a importância da gente cuidar dos outros. Essa mensagem é interessante, que não foi de propósito, mas ela pode ser um complemento. Então, se você puder, abra sua Bíblia num texto muito conhecido, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Marcos 10, do 46 ao 52. Uma história bem famosa, bem conhecida, e eu quero, através desse texto, extrair o modelo de cuidado de Jesus. Marcos 10, de 46 a 52. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga me ajude. Todos acharam? Eu estou com a NVI, que é a mesma que está na tela. Se você não trouxe, você pode acompanhar. E a minha versão diz assim: então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela a Bíblia, por essa palavra incrível, dinâmica e que tem um poder de transformar as nossas vidas. Amém? Queridos, um pouquinho de um pano de fundo é um dos meus textos favoritos e eu quero que você entre na história. Aqui a gente está diante, antes de qualquer coisa, esse cego antes de Jesus, ele era um cego e mendigo. Ele era um cego que não tinha para onde ir, não tinha de onde arrumar, lhe faltava visão e lhe sobrava miséria. Esse cego, ele estava simplesmente entregue às trevas, ele estava totalmente sem uma expectativa de vida. Um cego que não sabe para onde vai e um mendigo que não tem aonde ir. Esse é o resumo desse homem. Não há aqui nenhuma evidência na Bíblia, por exemplo, de cura de cego no Antigo Testamento. Por quê? Porque para eles isso seria um sinal messiânico dessa chegada de Jesus. Então a gente está aqui com alguém que não tinha nome, porque no versículo 46, Bartimeu em aramaico significa simplesmente filho de Timeu. Nós não sabemos o nome dele, Bartimeu não é o seu nome. Sabemos que ele era pobre, sabemos que ele só era conhecido pelo nome do pai, e não era apenas alguém que tinha um defeito de visão, ele era alguém que estava à margem da sociedade. Ele era alguém que não tinha crédito, ele era alguém que estava à margem do caminho. Nós estamos diante de um movimento onde a multidão segue com Jesus a caminho de Jerusalém para a festa da Páscoa. No movimento onde o texto está dizendo que tem muita gente seguindo a Jesus, e ele está simplesmente na parte do caminho, jogado sobre um caminho. Esse Bartimeu, ele busca Jesus na hora certa, porque aquela era a última vez que Jesus passaria naquele lugar. Então nós estamos diante de uma cena que eu preciso que você entenda ela para que esse texto fique ainda melhor. Você já viu alguém que pede esmolas e é deficiente? Não dá uma dó dobrada? Porque você sabe que não está ali, por exemplo, por uma questão de escolha. Então imagina a cena. Jesus ele vem passando com os discípulos e uma multidão. Eu não sei se já te falei isso, mas tem cenas bíblicas que a evidência do ministério de Jesus está tão grande que tem muita gente atrás. Imagina aqui uma cena, onde tem uma cena que tem muita gente, a marcha para Jesus. Alguém aqui já foi na marcha para Jesus? Povo corajoso, né? Eu já pensei em ir quando eu me converti, mas depois eu falei, vou nada, ficar andando para Jesus. Ó, sentadinho aí, Jesus fala com a gente sentadinho.
Mas você já foi em local... Sabe onde eu fui uma vez? Eu estava lembrando até ontem. Eu já fui no show do Diante do Trono. Lembra quando o Diante do Trono fez um show no Campo de Marte? Tinha alguém lá? Eu também estava. Meu irmão, foi lá que eu percebi que eu estava velho demais para a vida. E eu, né? Você lembra, eu era bem gordinho. Aí os meus amigos que eram magros falaram assim, vamos chegar mais cedo para a gente pegar um lugar legal? Eu falei, bora. Só que eu esqueci que eu era gordo. Porque o show era na rua. Nós chegamos cedão e ficamos bem na frente. Juro, quando começou o show eu já não tinha mais força para ficar em pé. Falei, vou embora. Tinha 1,5 milhão de pessoas, eu estava na frente e falei, vou embora. Irmãos, que cena triste. Por quê? Aquilo que eu já disse. Quando a gente é muito gordo, as pessoas sempre te olham com uma cara de assim, você não vai querer passar aqui não, né? Quem é gordo tá ligado. Na hora que eu virei, e é interessante, porque nós gordinhos educados, a gente fala assim, você me dá uma licença? Quem está ouvindo fala assim, uma licença não, né, querido? Eu te dou um alvará, porque você não passa. E aí eu lembro que eu fui tentar ir embora. Irmãos, eu paguei um mico. Eu lembro até hoje do mico. Tinha um cara que estava muito cansado, e ele pôs a mochila dele e deitou no show. Esperando ali um momento. Aí, meus amigos todos levantaram o pé e pularam. Aí eu olhei e falei, quem não pula um corpo de um ser humano normal? Só que eu esqueci que minha perna não levantava tão alto como a dos meus amigos. Irmãos, eu passei a sola do meu tênis na cara daquele cara. Eu lembro até hoje que ele fez assim, ai! Aí eu fiz assim, desculpa. Aí tentei passar rápido, mas você já imaginou eu passando rápido? Aí, tipo, quando ele viu quem é, ele fez assim, tá, vai. Porque ele pensou, o que eu vou exigir de um negócio desse tamanho? Irmãos, era muita gente. E eu não gosto de muvuca. Você gosta de muvuca? Eu não curto. Agora que eu estou ficando velho, então, por exemplo, vamos num show? Vamos, tem cadeira? Esse negócio de ficar em pé, cantando, o YouTube está aí para acabar com isso, irmão. Imagina essa galera da muvuca, da marcha e tudo mais. É a muvuca que está seguindo Jesus. Olha essa cena. Eles estão seguindo Jesus. No meio do caminho tem alguém que é pobre, que é cego, que está acabado e que está clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o texto vai dizer, olha o que o texto vai dizer, que aqueles que seguiam Jesus, chegam nele e falam assim, cala a boca, ô cego, ô miséria, respeita Jesus. E aí, o cego foi muito obediente, né, e fez assim, filho de Davi, era a última chance. E aí o texto diz que Jesus está andando e Jesus para. Essa cena. Aí Jesus olha assim e fala assim, tem alguém me chamando. Eu fico imaginando que os discípulos, em especial aqueles discípulos que eram mais meio que paga-pau de Jesus, chegou e falou assim, relaxa, é só um cego, mendigo. E aí Jesus, com seu jeito muito louco, falou assim, traz ele lá. Ó o mico. Porque eu acho que Jesus é especialista nisso. Tenho certeza que quem foi lá buscar foi quem mandou ele calar a boca, para aprender. Aí chegou lá e falou assim, meu filho, levanta que o mestre quer falar com você. O texto diz que ele joga a capa e dá um salto. Aí ele vai até Jesus. E aí começa um diálogo lindo. Você lembra onde Jesus estava? Rodeado pela multidão. Então Jesus chega na frente daquele cego. Alguém deve ter guiado o cego, evidente. E aí Jesus, com o seu jeito humorado de ser, nada tira da minha cabeça que Jesus era humorado. Tem gente que acha que Jesus falava com voz celestial, tinha asas, era meio que o Jesus do filme. Ou, como eu disse de manhã, tem gente que acha que o Jesus da Bíblia era o Henrique Cristo. Pai inefável, o que queres que eu te faça? Não. Tem gente que acha isso, né? Que Jesus chegou e fez, qual é a tua dor? Não. O cego chegou, olha o que Jesus faz. Olha como não, vê se não é tiração de serro. O cara é cego e pobre, chega e Jesus fala assim, o que você quer que eu te faça? Se eu estivesse do lado, eu falo assim, ô Jesus, você está tirando, mano? O que você quer que eu te faça? Ô Jesus, me dá uma bola de futebol aí. Me dá um patinete. Aí o cego chega e fala. E aí ali tem aquela cena, onde Jesus só olha para ele assim e fala assim, vá, que a tua fé já te curou. Como a gente não lê a Bíblia tentando entrar na cena, meu irmão, eu queria que você visse a cena da multidão olhando aquela conversa aqui, tá Jesus e o cego e a multidão assim, eita, mandou chamar o cego tá vindo, meu Deus, aí lá vai o cego, né, tipo,
Jesus está aqui, ele, opa, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Eu quero ver. Aí imagina o pessoal pensando assim, mano, isso der errado, velho. Quem que vai, deixa o lugar do cego aí. Imagina a hora que aquele cego abriu o olho. Ei, você de cego passa a enxergar, e a primeira cena que você vê é o rosto do mestre, velho. Aí aquele cara abre o olho, tá Jesus assim, ó. Eu acho que Jesus fez, tipo, quantos eu tenho aqui? 5, esse é meu garoto! E aí de repente ele fala simplesmente pro cego, agora vai, porque a tua fé te curou. E o texto vai dizer que aquele cego começa a seguir Jesus de Nazaré. Meu irmão, que texto que só por ele a gente já podia ir embora. Mas o que eu quero mostrar, vocês estão me conhecendo ainda, de todo milagre que Jesus faz, sempre tem um algo a mais que a gente geralmente não percebe. O que eu quero trazer para vocês hoje é sobre esse modelo de cuidado que nós devemos ter. Enquanto representantes de Jesus, nós precisamos fazer a diferença e cuidar de todos aqueles que estão também à beira do caminho. Tem muito cego no caminho pedindo ajuda e a gente não tem feito nada. Eu quero que a gente extraia daqui algumas coisas e comece a perceber, se ele é o nosso modelo, nós precisamos imitá-lo. Amém? Então o que eu quero trazer para a gente dialogar através desse texto? Quando é que Jesus cuida? Qual é o modelo de cuidado? E a primeira coisa que eu quero te dizer é que Jesus cuida quando ele para e mostra quais são as suas prioridades. Meu irmão, o texto vai dizer que eles chegam, que eles estão rodeados de discípulos, de multidão. Jesus está com um monte de gente que está ali pedindo coisa e tudo mais, mas diante de alguém que precisa, no verso 46, ele olha aquilo acontecendo, as pessoas não dão atenção, mas para Jesus, ele para e trata face a face. O exemplo de Jesus constrange tanto, porque hoje a gente não tem mais tempo, nem prioridade para ter tempo com ninguém. Olha o que ele faz. Ele começa ali um bate-papo com alguém desprezado. Jesus, ele poderia simplesmente ter feito alguma coisa para curá-lo. Basta Jesus esticar a mão. Basta Jesus passar e ao ouvir falar assim, enxerga. Não, ele para a agenda. Ele para a caminhada, ele para onde ele está indo, sabe por quê? Porque ele está diante de alguém importante para Deus. Parar é demonstrar prioridade. Na ótica desse povo todo, era apenas um mendigo cego. Para Jesus, era alguém importante para o Pai. As nossas prioridades dificilmente estão atreladas a pessoas. A gente não tem tempo para parar para mais nada. Jesus tinha bastante motivo para dizer, não tive tempo. Jesus tinha bastante motivo. Já que mandaram ele ficar quieto, segue o jogo. Mas não, Jesus é diferente. Jesus, ele me ensina com cuidado, não é só através da cura, não. É através do momento onde ele mostra, ei, você é especial. E é muito louco, porque quando a gente olha esse texto, uma das lições que eu tiro é que Jesus sempre tem tempo para aqueles que a sociedade entendem ser indignos. A prioridade de Jesus está atrelada à vida. A prioridade de Jesus não está atrelada a ganhos. A prioridade de Jesus não está atrelada a materiais. A prioridade de Jesus está atrelada a pessoas. Irmãos, eu fico imaginando o constrangimento, sabe por quê? Porque eu imagino tanto de pessoas que estavam passando. Eu fico imaginando que ser Jesus não foi fácil. Depois que você já o conhece, imagina, Jesus já tinha feito um monte de coisa legal. Aí ele está andando, é sério, é que nem político, né? Você já viu aqueles comícios de político? Não fica todo mundo assim, você vai entregar gás para nós? Vai ter alguma coisa? E o cara fica... Imagina Jesus, a minha filha, Jesus, a minha casa, Jesus, a minha não sei o quê, Jesus, o meu, Jesus.
Mas diante de um coração quebrantado, deixa eu te dizer uma coisa, Ele cuida, Ele para e Ele mostra prioridade. Sabe por que o egoísmo está tomando conta das nossas jornadas? Porque a gente não tem mais tempo para as pessoas. Porque a gente não tem mais tempo para a gente. A gente vive na era do ganhar dinheiro, na era do ficar rico. Mas o próprio Jesus chega diante daqueles que são indignos e mostra que a prioridade dele era olho no olho. Jesus tem a especialidade de quebrar as nossas vaidades. Meu irmão, não é só parar. É parar para conversar com aquele que todo mundo desprezou. Talvez você chegou aqui se sentindo a pessoa mais indigna do mundo. Mas Jesus quer parar essa noite para falar com você. Porque o maior modelo de cuidado que existe no mundo veio dele. Amém, igreja? Segunda coisa que eu quero deixar. Jesus cuida quando ele faz o quê? Quando ele conversa e de forma especial, ele ouve. Olha o que diz o verso 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Esse cuidado de Jesus é tão lindo, que aquele que não tinha voz, agora é ouvido. Aquele que era calado pela multidão e que gritava, era ignorado, agora ele é ouvido. Agora ele tem alguém para conversar. Sim, Jesus sabia sim o que ele queria, mas a conversa que Jesus tem com ele é em especial para que a multidão visse como que ele trata pessoas. Deixa eu te contar uma coisa, quando você for me ouvir falar para casais, você vai ouvir certamente. Um dos maiores atos de amor é ouvir e responder. Quem tem tempo para te ouvir, te ama. A gente não tem mais tempo nem para conversar, né? Tem muito casal que casou e está morando sozinho, né? Cara, olha essa cena, um monte de gente rodeando, um monte de gente querendo fazer média, mas Jesus para falar com ele. Jesus tem tempo, Jesus quer cuidar. Nós precisamos entender, nós precisamos ouvir. Tem muita gente gritando ao nosso redor, socorro! Mas a gente não tem tempo para ouvir. Tem muita gente, irmãos, que tudo o que precisa é pôr para fora o que está sentindo. É um desabafo. Mas a gente não tem tempo. Sabe por quê? Porque a gente está envolvido na multidão. Porque a multidão, tudo que ela faz é andar em direção. Ela não tem mais tempo para parar. Nós paramos de cuidar de pessoas porque a gente não consegue mais ouvir. A síndrome do Faustão pegou a gente. Todo mundo não suporta o Faustão conversando, é ou não é? Os mais novos nem sabem que é um Faustão, eu acho, né? Porque ele não está mais na Globo de domingo, né? Todo mundo já teve uma agonia, né, na entrevista, que ele faz a pergunta, quando a pessoa vai responder, ele fala, ô louco! Uma pessoa está assim, ó. Não é assim? Você vai contar um problema para a pessoa hoje em dia. Existem reações que a gente... Eu queria entender, gente, às vezes a pessoa está te contando um problema porque ela precisa desabafar. Aí a pessoa conta um problema e faz assim, ó. Vixe. Gente, vixe não é resposta não, filho. A pessoa está doida para ouvir um conselho. Aí você fala assim, bati o carro e fala, vixe. Ou senão a pessoa desdenha. Bati o carro. E eu que bati a moto? Não é assim? Nossa, quebrei o braço. E eu quebrei a perna? A gente não ouve mais. Porque ali não é simplesmente alguém que está te dizendo que bateu o carro. Por trás dessa fala, tem alguém que talvez esteja cansado, gritando, clamando por ajuda. Mas a gente não tem mais tempo de ouvir o grito de ninguém. Jesus está diante de alguém que berrava por socorro. Quantas pessoas nos nossos caminhos não estão berrando por socorro? Tem uma coisa aqui na PBG que eu acho muito interessante. Eu estou aqui há 2 meses só. Eu não sei como era antes, e não estou dizendo antes só agora. Eu não sei como era o antes da vida de ninguém. Mas aqui tem um negócio. As pessoas às vezes elas marcam para conversar comigo no gabinete e elas sempre acham que estão me atrapalhando. Eu acho muito engraçado. Chega aqui no gabinete e fala assim, nossa, não era nem para eu estar aqui, né? Porque eu estou tomando seu tempo. Eu falo, não. Se eu marquei, era para você estar aqui sim. Mas sabe por quê? Porque a gente está acostumado a ninguém querer ouvir os nossos problemas.
A gente está acostumado com pessoas que desdenham do nosso problema. Porque na visão daquele povo, para que conversar com alguém que não tem mais jeito? Para que ouvir um cego, pobre, que está berrando? Irmãos, deixa eu até fazer um recorte. Aqui, eu não estou fazendo dessa pregação uma pregação dizendo que a gente só deve ouvir cego, pobre, não, tá bom? Porque tem muito rico que está cego. Para não parecer uma pregação, né? E as pessoas recortam. Ai, minha fama de ser da esquerda aumenta. Eu não aguento mais a fama de ser da esquerda, porque eu não sou da esquerda, nem da direita. Eu sou do alto. Aleluia. Eu sou do centro. Que centro? O centro da vontade de Deus. Eu lá quero saber de esquerda e de direita. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter tempo para ouvir. O homem, olha aqui para mim. Qual foi a última vez que você conversou com a tua esposa e conversou de verdade, ouvindo o que ela tem para dizer? Está sem tempo, né? Conversar é ato de amor, cara. Quem conversa, cuida. E quem cuida, conversa. Eu sei que a gente é diferente. Eu gosto de ressaltar isso, né? Porque nós homens, resumidos, nós não precisamos de muito para saber como foi o dia, não é assim? Como foi o seu dia? Bem. Para a gente isso é significativo, sim ou não, homens? Bem quer dizer bem. Se não foi ruim, foi bom. Não é assim? Para a mulher, a gente tem hora que não quer perguntar como foi o seu dia. É ou não é? É ou não é? Nós somos diferentes, mas tem gente que não. Tem gente que eu já vi casais que o homem fala muito. É estranho, não é? Quando o homem chega e... Não, porque lá em casa... E a mulher está assim, ó. E você? Bem, aí eu falo, credo? Qual foi a última vez que você perguntou para quem mora com você assim, ó, como é que você está? Mas aí você sentou, olhou e ouviu. Qual foi a última vez que você respondeu na tentativa de ajudar? É por isso que Jesus nos constrange. Porque Jesus, ele para, ele ouve e ele responde. A gente está querendo cuidar, dizendo, manda por mensagem que depois eu oro por você. Tem gente que não está precisando de oração, está precisando de um ouvido. Tem gente que está precisando de um bate-papo, de um cuidado. É por isso que eu amei na casa do Kleber. Que a gente colou acho que umas 4 horas, né, Clebão? Umas 4 horas, irmãos. E eu pensando, Jesus, me tira daqui porque é muita comida, eu estou comendo. Que comida gostosa. Ainda me mandaram um monte de marmita. Eu estou comendo até hoje o que vocês me mandaram lá. Aquela torta maravilhosa. Mas que gostoso ouvir o que eles passaram. Que gostoso se juntar no final ali, Orlando, e falar, vamos orar. Que gostoso perceber que em alguns momentos as nossas histórias se cruzam, sim ou não? Tem problema que alguém conta que você fica até aliviado. Você já passou por isso? Você já passou por aquela fase que você está passando por um problema muito grande e você não quer contar para ninguém? E numa conversa alguém vai lá e fala que está passando igual? Não é legal? Quando alguém chega e fala assim, tal coisa, aí você fala, não é nada. Dá até um alívio, porque tem hora que você pensa, nós temos essa tendência de achar que a nossa dor é só a gente está sentindo. Não. Quando a gente conversa, quando a gente ouve, quando a gente fala, quando a gente dialoga, é a chance dos corações se derramarem. Mas sem tempo, a gente não cuida. Deixa eu te perguntar uma coisa, pai e mãe. Como é que está a conversa com seus filhos? Ou será que quando seus filhos contam um problema, você fala, é frescura, vai ler a Bíblia? Eu já falei, uma mania que eu tenho lá em casa, a Helena chega da escola, o Benício chega da escola, eu falo, como foi o dia? Aí o Benício responde, foi bem. A Helena, bom pai, quando eu cheguei no colégio... Aí eu sento e falo, conte filha, conte. A Helena, ela gosta de falar, irmãos, o que ela pediu na cantina. E teve um dia que eu falei, filha, você comeu tudo isso ou você só fez eu gastar dinheiro? Porque teve um dia que ela falou assim, não pai, eu pedi uma tapioca. Aí eu estava com fome e pedi uma coxinha. Aí depois tinha um bolo de morango, eu falei, filha, pelo amor de Deus, parece que você é filha da tua mãe, come muito. Qual foi a última vez que você ouviu a dor do teu filho dizendo assim, pai, está muito difícil ser crente lá na escola, pai. Aí você fez, moleque, cala a boca, vai ler a Bíblia. E ele só queria te dizer que está difícil, sabe por quê? Porque na escola todo mundo está ficando, tal, está aprontando, e ele quer ser crente. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você chegou para os seus filhos e falou assim, vamos falar sobre os riscos da vida? É porque para a gente cuidado está mais atrelado a dar presente do que ser presente. É tempo de ouvir.
É tempo de responder. Qual é a sua dor? Veja, Jesus sabia o que aquele homem passou, mas mesmo assim ele chegou e falou assim: o que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, eu queria tanto ver. A gente quer cuidar, mas no modo Wi-Fi, Bluetooth. Tem tanta gente aqui, irmãos, essa noite que está desesperado, doido para falar alguma coisa, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a minha oração é que essa noite você seja encontrado por Ele e Ele diga: o que você quer que eu faça? Nós precisamos ser iguais a Jesus. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus faz. Nós precisamos perceber que todo mundo é importante. Irmãos, anote isso, por favor. Todo mundo é importante. Não escolha. Se alguém te escolheu para dizer algo, ouça. E deixa eu te dizer uma coisa: eu amo os propósitos que Jesus gera. Talvez a dor que você está vivendo hoje é o testemunho de amanhã. Talvez aquilo que você está sofrendo hoje, Jesus vai usar você para abençoar alguém amanhã. Alguém que vai chegar e falar assim: eu estou com uma doença horrível. E você vai falar: você acredita que eu já tive? Hein, Tiago? Tiago é o nosso maior exemplo hoje de alguém que pega uma dor e gera propósito. Mas como é que ele vai gerar propósito se ele não tiver tempo para ouvir quem também está sendo atacado pelo câncer? Minha irmã, talvez você perdeu um filho e está sofrendo. É uma dor inestimável. Mas vai chegar uma hora que Jesus vai usar o teu testemunho para curar pessoas que passam pelo caminho. Nós só precisamos ouvir. Nós precisamos responder. Essa comunhão precisa ser verdadeira. Irmãos, a tua alegria é a minha alegria, mas a tua dor também me dói. Você que é mais novo, olha aqui para o tio. Você que é adolescente, pré-adolescente, ou criança, olha aqui para mim. Você também tem problema e eu sei. Uma das coisas que a gente vai ter que aprender é parar de menosprezar a dor dos mais novos. Ouça o teu filho. Quando o teu filho disser assim: pai, lá na escola está muito difícil e tal, ouça o teu filho, pelo amor de Deus. Para de falar que é besteira a dor de uma criança. Cada um sente a dor na proporção da vida. Criança, qual o problema de uma criança? Querer um brinquedo que ela não pode ter. Às vezes não tem dinheiro para gastar na cantina. Qual que é o problema de um pré-adolescente? É que o pessoal já começou a mostrar besteira. A pornografia chegou muito cedo. Qual que é o problema de um adolescente? É ficar. E quando o adolescente é crente, deve ser muito difícil ir para uma escola, sim ou não? Todo mundo lá se beijando e ele: oh, eu vou para a igreja. Mas é um problema. Aí a gente pensa assim: mas eu sou adulto, o meu problema é maior. Não, nós não estamos em competição. Não, a gente está aqui para somar. Qual que é o problema de um jovem? É não beber, é não fumar, é não sair transando feito um louco, é se manter puro, é ou não é? Qual o problema de um adulto? Não roubar, não sonegar, não trair, casar direito, não torcer pro Palmeiras. Problemas. Aí você fica velho. Aí tem gente que acha que terceira idade não tem problema. Lógico que tem. Às vezes ser desprezado, não ser mais ouvido por ninguém, ser roubado na tranca, perder no dominó, dói. Mas a gente menospreza, porque a gente não tem mais tempo para ouvir. Meu irmão, tem um monte de gente da terceira idade passando por problemas, sabe por quê? Porque ninguém mais quer conversar com alguém da terceira idade. Mas deixa eu dizer para você que é novo, você que é terceira idade, Jesus para te ouvir. Jesus para te ouvir. É tempo da gente dar valor para a dor do outro e ser a fonte de resposta. Sabe por quê? Porque Jesus hoje usa a igreja dele para ser aquela que ouve quem está à beira do caminho. Eu acho tão legal a questão da comunhão, né? Ontem foi muito legal, porque a Ellen se juntou com alguma galera da igreja e foram fazer um piquenique no Bosque Maia. Meu irmão, quando ela chegou, é sério, se o Benício ficasse na rua, ele ganhava dinheiro. Podre. Gente, ele estava com barro no rosto,
descalço. Ele chegou e falou assim: oi pai. Eu falei: vixe! Sério, se eu deixasse ele ali na Paulo Facini, ontem eu faturava uns duzentinhos. Bicho podre. E eu amo isso. Eu falo que meu sonho é ter uma chácara só para ver ele se sujando de barro. Não vou negar que quando ele entrou no carro eu falei: oh Deus, mas no carro? Eu achei tão legal como eles voltaram felizes por estar com o pessoal da igreja. E aí, como é que foi? Não, pai, o Nicolas estava. Não, pai, a Bebel estava. Não, pai, o tio Kleber deu pro Benício um presente, que era um negócio de fazer bolha do George da Peppa. Meu irmão, ele chegou dizendo: olha o que eu ganhei. Geralmente a gente que é adulto fala assim: ai, nossa. Eu olhei e fiz assim: uou! Não vai me dizer que é o George. Ele falou: é o George, pai. É o George. É o George. Você percebe? O momento da comunhão não tem a ver só com se ver na igreja, com ficar comendo, não. O momento de comunhão é você perceber que aquilo que o outro está falando é muito importante e você vai parar e vai ouvir. Tem gente que está sofrendo porque não pode ter filho, tem gente que está sofrendo porque perdeu o filho, tem gente que está sofrendo porque perdeu a esposa, tem gente que está sofrendo porque perdeu o marido, tem gente que está sofrendo porque vai casar e não tem dinheiro, tem gente que está sofrendo porque está desempregado, tem gente que está sofrendo porque está ganhando muito dinheiro, tem gente que está sofrendo porque está tentando mudar de vida, tem gente que está sofrendo, tem gente que está sofrendo, tem gente que está sofrendo, e a gente não está ouvindo ninguém. É tempo de cuidar de todos aqueles que Jesus manda pelo caminho. Amém, igreja? E aí a gente vai para a terceira parte. Jesus cuida quando Ele cura. Olha que lindo o verso 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Jesus para, Jesus ouve, Jesus responde e cura. Aqui a gente está na parte mais linda. Claro que nós estamos diante de um caso de uma cura física, que é linda. Mas aqui tem uma cura muito maior. Irmãos, aqui tem a cura da dignidade. Não é só sobre enxergar, é sobre voltar a ser alguém. Não é somente a questão de ver, mas é sobre ser visto. Agora aquele homem era alguém. Jesus conversa com um necessitado. No meio da multidão ele é o destaque. No meio da multidão ele que é parado. E aqui tinha um monte de religiosos se coçando de ódio. Aqui tinha um monte de gente performática que foi lá com um monte de pedido e não recebeu nada. Mas aquele homem teve a vida transformada. E eu sempre fico imaginando nos milagres de Jesus o outro dia da pessoa curada. Todo mundo que desenhou do ceguinho tendo que encontrar o ceguinho na padaria. Cara, e se eu fosse o ceguinho eu ia tirar uma onda na padaria. Vai falar: ué, você não era o ceguinho? Sou eu sim. Aliás, eu só ouvi a tua voz. Tu é feio, hein? Porque agora eu posso te ver. O ceguinho voltou a viver. Eu fico imaginando o ceguinho no outro dia arrumando o cabelo, lambendo pro lado, assim, dizendo: a pôr na calça aqui, ó, bem aqui no umbigo, assim, dizendo: A dignidade voltou. Ele não foi curado só da vista, ele foi curado da vida. Ele encontrou o mestre. Irmãos, ele foi curado no momento que ele não fez média. Deixa eu te dar uma dica. Talvez sabe por que você não está encontrando a cura? E a resposta é porque você está fazendo muita média. E Jesus está passando, meu irmão. Se ele estiver passando, grita: Filho de Davi! Aquele homem voltou a viver. Aquele homem teve o seu choro ouvido, o seu berro ouvido, ele foi curado. Talvez você chegou aqui cego, talvez você chegou aqui gritando, talvez você chegou aqui dizendo: eu estou à beira do caminho e ninguém mais me ouve. Deixa eu te dizer, essa noite você vai ser ouvido pelo próprio Jesus e cuidado por Ele. E na sequência, nós cuidaremos de você em nome de Jesus. Esse é o Jesus que a gente acredita. O Jesus que não despreza, o Jesus que gasta tempo, o Jesus que investe, o Jesus que ama, o Jesus que cuida. E se a gente quer aprender com Ele, é tempo de imitar os atos dele. Talvez você chegou aqui cheio de experiências negativas com a igreja de Jesus. Minha oração é que caia por terra essa noite a experiência e algo novo floresça no teu coração. Talvez você chegou aqui dizendo assim: pastor, mas ninguém está afim de me ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa. Pode me procurar que eu vou te ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem um monte de gente séria aqui nessa igreja
que está pronto para te ouvir. Sabe por quê? Porque eu acredito que a igreja de Jesus é aquela que cuida de todos que Ele tem mandado para a gente. Ah, pastor, mas talvez o senhor só visite as pessoas mais importantes. Pois é, você errou. Eu visito pessoas. Hoje eu falei isso para o irmão, quer fazer um teste? Me convide. Você se acha pobre? Me convida. Se você quiser, eu ainda levo alguma coisa para a gente comer. Faz o teste. Aí não vou chamar o pastor, né? Até porque eu não sei de onde você tirou, que não me chamaria. Eu acho que só quem não me chama é com medo de eu ir comer tudo. Ou com medo de eu levar o Benício e ele dar uma baquetada na tua TV como ele fez com a minha. Mas não, ele não leva baqueta geralmente quando ele vai junto. Mas me convida para ver. Não quer me convidar para ir na tua casa? Vem aqui, a gente conversa aqui. Mas o que Jesus tem colocado no meu coração é tempo de cuidar de todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque esse é o efeito da igreja de Jesus. Você chegou aqui se sentindo só? Está passando por uma luta? Que a partir de hoje você tem uma família nova para dividir o fardo com você. A gente vai trocar mensagem, a gente vai conversar junto. Eu amei o cuidado da irmã Lourdes, a mãe da Rebeca. Ela me mandou mensagem dizendo assim, pastor, vou ter que fazer uma cirurgia de última hora. E eu percebi pelo áudio dela, Rebeca, que ela estava meio tensa. Eu fiz, irmã, tenha calma. Mandei um áudio acalmando, aí na sequência eu falei, eu quero orar pela irmã. Eu acho que foi a minha primeira oração do Instagram. Eu só tinha feito pelo WhatsApp. Segurei o microfoninho ali, fechei meu olho onde eu estava mesmo e orei. E aí a resposta é mais bonitinha. Estou me sentindo até bem agora. Às vezes a gente só precisa de uma oração. A pedra nos rins já está resolvida. Mas às vezes ali dentro tinha alguém que estava gritando. Alguém pode orar por mim, por favor? Ei, eu estou triste. Alguém consegue orar por mim, por favor? Eu estou com medo. Mas aí quando a gente se acha, a gente fala o quê? Parece que nem é crente. Olha o tipo de resposta que a gente dá. Crente com medo de cirurgia. Ah, você não tem medo não, valentão. Henrique Cristo, da nova geração. Anjo, Gabriel. Todo mundo aqui tem medo de alguma coisa, sim ou não? Por exemplo, eu morro de medo de hospital até hoje. Outra coisa, se você souber que eu vou viajar de avião, ore por mim, eu estou desesperado. Assumidamente desesperado. Só que eu sou um desesperado com um estilo. Eu estou rindo e tomando um cafezinho do avião assim com o dedo. A Ellen olha e fala, quer enganar quem? Eu falo, não, vai. Às vezes o que a gente só precisa é de um abraço para dizer assim, ei, estamos juntos, viu? Essa luta é nossa. Você vai fazer uma prova amanhã? Que horas? Às 13. Às 13 horas, deixa eu pôr no meu celular. Eu vou parar, eu vou orar por você. Eu só estou te ouvindo e respondendo. Quem não tem tempo para cuidar, não tem tempo para amar. Minha oração é que nessa igreja ninguém se sinta só para viver a jornada da vida. Se você se sentir à beira do caminho, Jesus chegou. Levanta. Irmãos, aquele cego, tudo que ele tinha era a capa. A capa era a cama, a capa era o cobertor. A capa era tudo. Sabe o que ele faz quando Jesus o chama? Ele joga a capa. Ele pula e joga a capa. Sabe por quê? Porque ele sabia que a partir daquele encontro, tudo se faria novo. Jesus cuidou dele. É tempo de uma igreja que ame e que cuide. Minha palavra para você essa noite: seja cuidado e seja curado. Em nome de Jesus. Ai, Brunão, mas se eu te contasse da minha vida... Brunão, o que eu fiz, Brunão, não tem perdão, o que eu fiz... Calma, você só está à margem. Não, Brunão, porque eu fui contar o meu problema para uns irmãos e tudo que eu ouvi. Uma vez eu vivi uma experiência dessa. Um irmão querido que tinha um problema sério com drogas. Ele era novo lá na minha igreja, ele me chamou para bater um papo, ele fez assim, cara, eu estou passando um problema assim, 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 e contou o problema. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, vamos lutar junto por esse problema. Isso é difícil, deixa eu orar por você e tal. Aí ele fechou a cara e falou assim, como é que é?
Você não vai me julgar? Você não vai falar que eu não tenho mais jeito? Eu falei, não, cara. Tá doido? Jesus tem poder para mudar qualquer viciado. Só que a partir de agora, eu vou andar com você. Foi ele que eu comentei há 2 semanas atrás, que eu revi esses dias e tá gordão, porque parou de usar droga e tá comendo que som. Meu Jesus amado, parece o Tasmania agora. Às vezes, o que está faltando é a gente ser amado e cuidado para que a nossa realidade seja transformada. Irmão, se você está mal, grite. Se você está bem, ouça. A igreja de Jesus não foi chamada para ficar se reunindo apenas de domingo fazendo culto, não. Nós somos chamados para dividir os fardos uns dos outros. Do mesmo jeito que eu celebro quando você compra um carro, eu oro quando você está triste. Do mesmo jeito que eu fico feliz sabendo que você comprou seu primeiro apartamento, eu oro e te ajudo quando você está devendo seu aluguel. A igreja de Jesus tem que ser menos performática e mais essencial. Os gritos serão ouvidos, respondidos, priorizados e curados. Amém. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar por você essa noite. Feche seus olhos. Eu queria que você ouvisse um pedacinho de uma música que o Tiago vai cantar. Mas eu queria que você ouvisse de olho fechado e lembrando aí da tua vida, lembrando do teu problema. Lembrando que talvez ninguém quis cuidar de você até hoje, que você está travando uma luta muito difícil, se sentindo só. Talvez o lugar onde você mais se machucou foi onde você deveria ser cuidado, que é a igreja. As suas experiências são horríveis com a igreja. A igreja já tripudiou da tua dor, já pulou nas tuas costas, já riu da tua desgraça. Mas não é à toa que você está aqui essa noite. Você está aqui essa noite porque Jesus queria te lembrar: eu cuido de você todos os dias. E deixa eu te dizer uma coisa que eu falei hoje de manhã e vou repetir. Jesus é especialista para gerar cura no mesmo lugar onde você foi ferido. Não, Jesus não vai curar tua ferida contra a igreja lá fora. Ele vai curar aqui dentro, com novas experiências, com um novo cuidado, com um novo povo que representa Jesus e que se importa com o teu choro, com a tua lágrima e com a tua vida.